Graça, misericórdia e paz da parte de Cristo Jesus, o único Senhor e o nosso Salvador, repouse sobre toda a igreja. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvor maravilhoso, né? Queremos o teu nome engrandecer, pois só tu és o Deus eterno. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, lá na sua chamada, no seu comissionamento, no capítulo 6, para lermos do versículo 1 ao versículo 3. Acompanhem comigo, por favor. Nós vamos ler um segundo texto, um pouco mais comprido do que esse, para que nós possamos entender o contexto daquela época, mas a própria palavra do Senhor, ela se autoexplica e assim nos ensina acerca daquele tempo há muito já passado. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 6, de 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, que privilégio podermos estar aqui essa noite. Tenho falado sobre isso. Certamente, vivendo contextos diferentes, né? A igreja é formada de pessoas, e pessoas são seres diferentes uns dos outros. Então, há muitos que talvez tenham entrado aqui essa noite com o coração tranquilo. Há outros que possivelmente tenham entrado aqui com o coração intranquilo. E eu queria, junto com você, meditar sobre essa transição, sobre esse processo que muitos de nós passamos, em um tempo estarmos bem, em outro tempo não estarmos bem. Mas, apesar de nós mudarmos, há um que não muda. Esse não muda nunca. Quando nós falamos aqui, nesse comissionamento do profeta Isaías, né? Talvez quando eu tenha falado, vamos abrir a palavra de Deus para lermos o comissionamento do profeta Isaías, você tenha pensado que eu iria falar sobre o seu comissionamento, mas eu não vou falar sobre o comissionamento do profeta Isaías. Eu vou falar sobre o tempo do rei Uzias. O texto inicia-se dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi. O profeta talvez tenha visto o local onde ele se estava sumir, e ele, naquele momento, ter uma visão aberta do céu, e nessa visão ele contemplar o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Eu queria meditar contigo. Por quê? Porque o rei Uzias, e nós vamos falar sobre ele agora há pouco, ele foi um grande rei, um excelente rei, que teve um começo e um meio de vida excelente, perfeito, mas o seu final não foi bom. Talvez a semelhança, poderíamos dizer, do rei Salomão, teve um excelente começo, um perfeito meio, mas o seu final não foi plenamente agradável. E aí nós vamos começar a entender a época em que o profeta Isaías é comissionado. Então, para isso, por favor, abra
no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, e acompanhem comigo. Poderíamos buscar no livro dos Reis. O livro dos Reis até fala, mas o livro das Crônicas, ele se aprofunda um pouco mais. Por isso que é bom a gente pesquisar um pouco mais na Bíblia. Porque às vezes encontramos algo aqui que nos fala, né, com certo conhecimento, mas ali na frente nos traz detalhes muito mais profundos. A palavra de Deus, ela é perfeita. Livro de 2 Crônicas, no capítulo 26. Acompanhem comigo sem pressa. Diz assim a palavra do Senhor: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vejam bem, esse Zacarias não é o profeta Zacarias, o profeta que conhecemos, escritor de um dos livros da Bíblia, o profeta pós-exílico. Esse é um profeta desconhecido, que tinha por nome Zacarias. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabne, o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales quanto nas campinas. Tinham lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque ele era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito por escrivão Jeiel e Manasseias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes dos reis, do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600 homens. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tair pedras. E ele inovou. Olha o que ele construiu. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinados para as torres e cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Aí a história dele sofre uma ruptura. Ele se engrandeceu, o texto nos mostra que Deus o tornou forte, Deus o ajudou, Deus o auxiliou, Deus o fez prosperar, e ele se sentiu forte. E aí o texto prossegue, começando a sua derrocada. Mas havendo-se já fortificado, versículo 16, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, aquilo que era próprio e específico dos sacerdotes. Ele não poderia fazer, apesar de ser rei e ser extremamente forte e poderoso. Porém, o sacerdote Azarias, esse é um outro Azarias,
porque o rei Uzias também tinha um outro nome, se chamava Azarias também. Então, se vocês ouvirem falar sobre rei Azarias e for procurar a sua história e não encontrar, pode procurar na história de Urias, porque ele é a mesma pessoa. Só vocês procurarem lá no livro de Reis, 2 Reis 5:1, nos traz essa 15:1, por favor, 15:1 nos traz essa informação. Continua o texto. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgredistes, e nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, e indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, assim ordenava a lei, até que ele mesmo se depressa saísse, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Próximo ao dia da sua morte, no ano da sua morte, nós lemos o que lemos agora há pouco acerca do profeta Isaías. Numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quantos mais atos do rei Uzias, assim os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com os seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Esse é o contexto daquela época. Naquela época, passando por essas circunstâncias, o profeta Isaías é comissionado. E ao ver tudo aquilo, possivelmente o declínio de um grande reino, um profeta que recebia visões e mensagens diretas do Senhor, se encontrava naquele momento diante de um quadro triste, diante de um quadro angustiante, de poucas perspectivas, de poucas esperanças. Um quadro em que um grande rei, que havia chegado a uma grande estatura, que havia se fortificado, se elevado ao ponto dos seus inimigos o reconhecerem e o respeitarem, e através dele todo o reino, aquele homem estava naquele momento, junto com o seu reino, num grande declínio. E o profeta, no ano da morte daquele rei, à vista de todas essas perspectivas negras, ele tem uma visão. Aleluia. Ele poderia ter uma visão terrível. Eu não sei se vocês talvez estejam fazendo alguma associação aos nossos dias, de um grande governo que chegou a um auge e, após isso, começou o seu grande declínio. Mas o profeta olhou para o céu e viu o céu aberto e o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. O que o profeta viu, queridos? O que o profeta viu foi o Senhor assentado. O que o profeta viu foi o Senhor governante, ainda governando. Porque o governo não estava nas mãos do rei. E o povo de Israel, apesar de muitas vezes saber disso, se esquecia.
E essa mensagem era constantemente trazida para os seus profetas. E os profetas constantemente mencionavam isso para o povo de memória curta. Quem governa não é o rei. Quem governa não é o forte. Quem governa é o Senhor, que está assentado no seu alto e sublime trono. Não mudou para os nossos dias, queridos. Não mudou. O Senhor sempre reinou e sempre governou, o Senhor governa e sempre governará. Você quer um exemplo muito claro disso? Houve um homem, vocês vão lembrar de quem foi, claro que vão lembrar, houve um homem que era o último dos filhos. Sabe qual era a característica do último dos filhos? Pense comigo, uma família que teve 7, 8 filhos. Ele era o mais jovem. O mais jovem era o servo de todos os outros. O mais jovem era tratado como servo. O mais jovem tinha que servir a todos os outros e ainda servir, junto com os outros servos, aqueles visitantes que entrassem para visitar o senhor da casa. O mais jovem era assim. Mas o Senhor que está assentado no alto e sublime trono, que governa todas as coisas, Ele, como governante, é Ele quem escolhe quem vai governar também. Então, Deus pegou aquele jovem, que era o 7º, um pastor de ovelha, não um guerreiro, e fez dele um rei. Em detrimento de todas as outras coisas que ele tenha cometido. E ele cometeu pecados ferozes. Aquele homem, quando o rei escolheu uma mulher que já era casada, pegou o seu marido e mandou para a frente da guerra. Pegou Urias e mandou para a frente da guerra para que morresse. E assim tomou a sua esposa após a morte dele. Desse casamento, eu não sei, que há tantos detalhes que muitas das vezes nos passam despercebidos. Eu não sei se você já pensou nisso, mas foi desse casamento, dessa descendência, que nasceu o Messias prometido. Do casamento de Davi com Betseba. Nasce Salomão. Da descendência dele chega ao Messias Jesus. É Deus quem governa. Era essa a visão que o profeta Isaías estava tendo. Era essa a visão. Isaías, os dias são difíceis. Isaías, os dias são amargurantes, são preocupantes, são angustiantes. Talvez vocês não estejam vendo perspectiva, mas quem governa sou eu. É por isso que Isaías viu o Senhor naquela condição. Aleluia. Mas ele não viu apenas o Senhor assentado no seu trono, ele viu todos os anjos que estavam ao redor, aquela classe de anjos feitos para adorar ao Senhor. E estavam ali em volta do Senhor constantemente, cantando, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O reino declinando, um rei já aproximando-se de sua morte, um rei leproso, e os serafins cantando Santo, Santo, Santo. O reino afundando, os serafins cantando Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos podiam contemplar isso. O profeta viu, ele teve essa visão. Ele viu o rei assentado e viu os anjos ao redor dele cantando, Santo, Santo, Santo.
é o Senhor dos exércitos. Toda essa terra, profeta Isaías, toda ela, você pode olhar para os 4 cantos da terra, você pode olhar para as redondezas da terra e você vai contemplar que ela está cheia da glória do Senhor. Não é diferente para os nossos dias. Aleluia. Portanto, queridos, se você está firme, firme continue. Afirme-se mais. Se você não está firme, afirme-se. Não ponha a sua confiança nas circunstâncias, mesmo que elas sejam e estejam difíceis. Davi, em determinado momento, escreveu a parte de um salmo maravilhoso, já com seu conhecimento de vida. Ele escreveu o Salmo 37, designado Salmo 37, lá no versículo 25, que diz: eu já fui moço, hoje eu sou velho. Porém, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Tranquilize o seu coração. Ah, queridos, que possamos sentir e pensar como os salmistas. Que possamos ter a visão, Senhor Deus, dos salmistas, quando escreveram cada salmo maravilhoso. O Salmo 42, a partir do versículo 5. Não, o versículo 5, porque o versículo 5 é igual ao versículo 11. E quando palavras são repetidas é porque são reiteradas para que nós guardemos, para que o povo guardasse. E diz assim a palavra, Salmo 42, versículos 5 e 11. Porque está abatida, ó minha alma, porque tu te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu não sei quando, mas ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. O autor dos Hebreus nos transmite uma mensagem semelhante, porque aquelas pessoas vivenciavam essa palavra. Ela estava muito perto, muito próxima deles. Eles viviam aquele tempo. O autor aos Hebreus nos diz, no capítulo 10, a partir do versículo 32... Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Preste atenção nisso, querido. Como vocês aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens. Hoje em dia, está sendo pregado um evangelho diferente. É o evangelho da revolta. Volta e meia, um amigo meu vem conversar comigo, vem dizer, não, que a crise está aí fora, tal, mas eu não passo por crise, porque eu me revoltei. Não faz isso não, meu amigo. Se revolta não. Se revolta porque você se revolta, o próximo passo é se rebelar. E a Bíblia diz que o rebelde não entra no céu, porque rebeldia é como pecado de feitiçaria. Aqui o texto está dizendo, o autor está dizendo, olha, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito,
tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tendes necessidade de perseverança. Porque iremos passar por dificuldade. O país está vivendo uma crise. Muitos de nós vão passar por dificuldade, mas o Senhor certamente vai nos sustentar. Mas muitos de nós vão passar por elas. E não adianta se revoltar. E talvez muitos venham a utilizar textos sem contextos, né? Por um pretexto. E venham a utilizar o Antigo Testamento, mas, queridos, nem no Antigo Testamento você encontra base para isso. Se você for olhar lá para o que está sendo pregado aí, não, você dá 1.000 e recebe 10.000, porque Deus vai te abençoar. Querido, não há base bíblica para isso. Não há base bíblica. Não é assim que se foge, não é assim que se sai da crise. Não é. Porque muitos estão fazendo, criaram um Deus próprio, um pseudo-Deus, que está a serviço do povo, e não aquele que está assentado no alto sublime trono e que governa toda a terra, e que a terra toda está cheia da sua glória, mas um pseudo-Deus que está a serviço do homem, que faz tudo o que o homem quer, que faz tudo o que o homem determina, e que basta que o homem dê 1.000, ele se torna obrigado a dar 10.000 para o homem. O que é isso onde nós estamos? Não é assim. No Antigo Testamento, queridos, Deus tratava com o povo, e ainda assim, dízimos e ofertas que vinham era para abençoar o povo. Os sacerdotes, os levitas que não possuíam terras, né? Para pagar as contas, para os sacrifícios e tantas outras coisas. A lei mosaica foi criada, se você for prestar atenção na lei mosaica, a lei mosaica foi criada para amparar o povo. Havia leis completamente voltadas para o povo, olha só, voltadas para o órfão, voltadas para a viúva, para o necessitado, para o pobre. Lembram-se da lei do rei Espigar, que Ruth fez uso dela? Leis voltadas para o homem. Então, Deus nos usa. Podemos traçar um paralelo da época de Isaías com os nossos dias hoje. Eu não sei se você está vendo o céu aberto. Pode ser que você olhe para o teto e veja o teto. Mas certamente Deus continua lá, mesmo sem você ver. Pelo poder da sua onipresença, Ele está dentro de você, no trono do seu coração, mas também está no céu. Sentado no alto e sublime trono, governando toda a terra. Não há um lugar da terra que não tenha a mão do Senhor governando. Por isso, pode ficar tranquilo. Que mesmo que os momentos de dificuldades venham e persistam por algum tempo, eles vão passar. Ah, se nós pudéssemos ter o pensamento do profeta Abacuque. Quando ele diz no capítulo 3, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, e nos currais não haja gado algum.
eu vou me revoltar? Não. O texto diz: todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de música para instrumento de corda, faça uma música. Aleluia. Não abandoneis a vossa confiança, que ela é muito importante. Eu quero encerrar, queridos, dizendo que os nossos momentos, eles não podem ter a força suficiente para nos prostrar e nos deixar prostrados. A palavra de Deus nos afirma que mesmo se prostrar e se cair, não ficará caído, porque o Senhor é poderoso para levantá-lo. Então, mesmo que você esteja passando por dificuldades, que a sua confiança não seja abalada, que a sua fé não seja abalada. Mesmo que a oliveira minta, que não haja gado no curral, que não haja fruto na vide, coisas praticamente impossíveis para a agricultura daquela época. Não com essas frutas e com essas árvores. Vocês leram que estava escrito acerca do rei Uzias? Ele tinha muito gado. O texto de Abacuque diz, olha, mesmo que não haja gado algum, mesmo que não haja gado algum, todavia, ainda assim, eu vou me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação. As nossas circunstâncias vão mudando. Hoje, você pode estar passando um momento difícil, mas certamente não posso afirmar que será amanhã. Mas no amanhã, você será reestabelecido. Talvez estejamos passando por isso para que aprendamos a dar valor a muitas coisas em nossas vidas. Talvez o país esteja passando por isso para poder acordar, para poder acender, para poder dar valor, para poder se envolver mais. Nós, como igreja, precisamos envolver, a nossa função é essa. Não viver um pseudo-ministério, não viver um pseudo-evangelho, mas um evangelho contagiante na sua essência, verdadeira, anunciando o Senhor Jesus, as boas novas de salvação no Senhor Jesus, e anunciando um evangelho pleno e integral. Nesse evangelho nós estamos inseridos. É nesse evangelho que nós precisamos vivenciar. Tiago diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque se você é ouvinte e não pratica, você se assemelha àquele homem que olha o seu rosto no espelho, mas ao se afastar dele já se esqueceu de como era. Então, queridos, que essa palavra de Deus, verdadeira, genuína, capaz de transformar vidas, ela atinja fortemente o seu coração, com uma perspectiva, não olhando para as nossas circunstâncias. Se nós formos olhar para as nossas circunstâncias, fica difícil. Vem chegando a votação, vamos votar em quem? Cada dia aparece um escândalo novo. Cada dia aparece um político envolvido com mais corrupção, e mais corrupção, e mais corrupção. Tanta corrupção, tanta gente roubando, e roubando, e roubando. Pessoas que foram colocadas lá para trabalhar em prol do povo. Precisamos fazer a diferença, mas precisamos também sermos uma igreja, sermos
anunciantes do evangelho da salvação em Cristo Jesus, das boas novas verdadeiras. Não adianta o mundo olhar para nós, e aí eu quero generalizar, e ver uma igreja que também rouba, uma igreja que se corrompe, uma igreja que enrola, uma igreja que só arrecada e só arrecada. Qual é a diferença dessa igreja para o meio que vivemos hoje? Não há diferença alguma. Não é esse o evangelho que o Senhor Jesus deixou para nós. Eu encerro dizendo assim como houve um momento de grande bonança na vida daquele reino. O mesmo reino passou por um momento de dificuldade. A vida de Israel sempre foi assim. Altos e baixos. Quando ele passou por aquele momento de dificuldade, para que o profeta não fosse na mesma onda, para que o profeta também não se entristecesse, para que o profeta também não perdesse a sua visão do reino, para que o profeta também não olhasse apenas para as ondas e para as circunstâncias. Deus deu a visão do profeta de que ele estava sentado no alto e sublime trono, reinando, governando, e toda a terra estava cheia da sua glória. Eu encerro dizendo que o nosso país tem solução. Não sei se será hoje ou amanhã, mas nosso país tem solução. Não olhe para o país com pessimismo. Olhe com esperança. Olhe com confiança. Vamos continuar buscando a Deus. Vamos continuar orando a Deus. E naquilo que depender de nós, façamos a diferença. O que depender de nós, o que pudermos fazer, que vivamos um evangelho genuíno. Não um evangelho de aparências. Prestem atenção nisso. Olhem para mim agora. Não vivamos um evangelho de aparências. Evangelho de aparências não leva a gente a lugar algum. Evangelho de aparências, estamos enganando a nós mesmos. Nunca teremos experiências verdadeiras com o Senhor enquanto vivemos um evangelho de aparências. Mas que possamos nos envolver com o Senhor, nos compromissarmos com o Senhor, a tal ponto de intimidade que Ele possa nos mostrar o céu aberto. Ele possa nos mostrar que há esperança para o nosso país, em detrimento de tudo o que está acontecendo, porque Deus move pessoas. Você crê nisso?